A paz do Senhor, meus amados, coisa boa a gente estar aqui junto, né? Aí hoje é a primeira aula aí da comunidade de teologia saudável, né? Nós vamos dar essa aula aí para os nossos alunos, e aí eu resolvi convidar vocês, né? Já tem o nosso grupo de alunos, eles ficam lá dentro, podem, da antiga plataforma, né? Que a gente criou uma plataforma nova, e para receber essas pessoas novas, essa turma nova que está chegando aí. E assim, eu quero deixar logo antes dessa aula aqui a ciência de vocês, né? Eu queria primeiro saber se vocês estão me ouvindo bem, né? Se estão todos me ouvindo bem. Se vocês estão me ouvindo bem, coloca aí o número um. Coloca aí o número um. Se estão me ouvindo bem direitinho, coloca aí o número um. Vou aguardar aqui. Hoje eu estou sem Isaac. O Isaac não vai estar aqui hoje para me auxiliar. Pai, Jonas, tudo bem? Sim. Vai assistir, Sebastião vai assistir pela TV, né? Então aí vocês vão colocando vão colocando aí. Se tiver me ouvindo direitinho, coloca aí o número um, por favor. Certo? Coloca aí o número um, por favor. Se não tiver, me avise também aí, se o som estiver legal. Ok, Richard, Luceli, Jonas, todo mundo aí tá marcando o número um. A visão também tá boa. Tô percebendo aqui, só tem 12 pessoas hoje. Cadê aquele povo todo que estava nas nossas aulas da imersão? Hoje eu abri para todo mundo, mas o pessoal tá meio devagar. Tem um monte de coisa boa hoje aí para compartilhar com vocês, certo? E essa aula de hoje é uma aula que é uma aula que pertence à comunidade de teologia saudável, né? Então ela vai ser uma aula interna. Essa aula vai ficar disponível para quem para quem já se matriculou na comunidade. Tem algumas pessoas aqui que já se matricularam. Eu vou encerrar a matrícula sexta-feira, entendeu? Então não vai ter, depois de sexta-feira, não vai poder mais entrar. Tudo que vocês me pediram eu fiz, né? Então eu criei a possibilidade de vocês dividirem no cartão de crédito, de dividir também no boleto. Então vocês podem hoje chegar lá no sistema e vocês podem fazer a sua inscrição por boleto, pagando uma de 12 parcelas, e aí para o mês vem outra. Tem outro sistema também que eu coloquei, que é pagando de 3 em 3 meses. Olha só isso, gente. Você paga o equivalente a 3 meses e só vai pagar de novo depois de 3 meses. Certo? Coloquei o equivalente a você pagar de 2 meses e só vai pagar de novo daqui a 2 meses. E coloquei o equivalente para pagar de 2 vezes, que você paga uma agora e a outra só daqui a 6 meses. E você já tem acesso ao conteúdo todo. Então isso é uma maravilha, né? Essa possibilidade que eu abri aí para todo mundo participar é muito boa. Então só não participa quem não quer, certo? São poucas vagas, sexta-feira eu encerro e eu não sei quando é que eu abro de novo, sinceramente. Por quê? Porque eu preciso me dedicar para essa turma que está aí. Então, eu abri essa aula hoje. Essa aula era para ser fechada só para eles lá, certo? Eu abri. Vai fazer, Carla? Muito bem. Então, eu vou botar o link na descrição. Deixa eu ver se já estão os links na descrição aqui. Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui. Olha, pronto. Na descrição desse vídeo, você só faz escolher qual que você quer, se matricula e entra. Tá certo? Então isso aí fica a seu cargo. Você é quem vai escolher lá o seu plano. Se tiver dúvida, me chama no WhatsApp que a gente ajuda aí para resolver. Então, depois eu converso sobre isso. Agora vamos falar sobre o assunto, que é o mais importante, porque senão a gente vai ficar aqui falando só sobre matrícula e pronto, e acabou. No finalzinho a gente fala de novo. Ah, pessoal, é o seguinte, todo mundo que tem ainda material para baixar, veja só, o que é que eu sugiro fazer? Vai lá no seu grupo, onde você está, e volte as mensagens todas, até você encontrar o link do grupo. Me perdoem, tá falando assim dessa forma, mas eu acabo ficando sem tempo de resolver outras coisas, só enviando o link para um, link para outro. E quando esses links foram todos informados, todos os links,
link para baixar, link para assistir a aula. As aulas vão ficar, ainda não, eu não consegui ainda tirar elas do ar por conta do porque a gente estava na igreja nesse instante, então eu não tirei. Então ainda dá para assistir as aulas depois daqui. Mas hoje ainda eu tiro elas do ar, certo? Por quê? Porque essas aulas são conteúdo que vai ficar disponível para o pessoal da comunidade, certo? Quem pôde baixar, quem assistiu, assistiu, maravilha, que bênção, mas elas não vão ficar mais no ar, certo? Você tem todas as aulas, né, Sônia? Parabéns, é isso aí. Então é só você ir, pega lá no grupo onde você está. Se você saiu do grupo, paciência. É aquela coisa, às vezes eu olho, eu boto uma postagem, daqui a pouco sai um monte de gente do grupo. Eu participo de vários grupos dos quais eu pego conteúdo, eu não saio nunca. Por que que eu não saio nunca? Eu não saio nunca porque lá tem muito conteúdo, tem muita coisa boa. Mas tem gente que sai, prefere que seja assim, né? Certo, José Carlos? Você vai lá, faça esse favor, meu filho. Viu? Você vai lá no seu grupo, no grupo que você tá, e vai puxando as postagens mais antigas. Você vai encontrar, com certeza vai estar lá a postagem dessa aula. Bom, vamos para a aula agora, que é o que mais interessa. Pessoal, isso aqui é a primeira aula da comunidade de teologia saudável. Então é teologia saudável, uma introdução ou desvendando a teologia saudável. Nós vamos aprender aqui agora muita coisa importante sobre a teologia. É, muita coisa importante sobre a teologia. Uma outra aviso que eu quero dar também sobre o conteúdo dessa aula, ele não vai ficar disponível para vocês, certo? Ele vai ser dado aqui agora e essa aula vai sair do ar amanhã. Eu vou dar 24 horas para quem quiser assistir, poder assistir, certo? Para quem quiser assistir, poder assistir. 24 horas, você fica à vontade para assistir essa aula. Se você quiser compartilhar, pode também, não tem problema. Pode compartilhar, mas amanhã às 20 horas, ela vai estar saindo do ar, certo? Então amanhã ela vai estar saindo do ar às 20 horas e ela vai ficar exclusiva dentro da comunidade de teologia saudável, certo? E só que você vai me perguntar, mas pastor, o senhor vai abandonar a gente? Não, de jeito nenhum. Toda semana, toda quinta-feira, às 20 horas e 30 minutos, a gente tem um encontro marcado, tá certo? Quem gostou, eu quero ver aí, ó, palmazinha aí, ó, no chat. Bota a palma aí no chat. Você gostou de toda quinta-feira às 20h30 a gente se encontrar aqui pra gente ter uma aula gratuita? Vai ser uma aula, eu já estou com alguns conteúdos aí em mente. E eu tenho conteúdo também no YouTube, eu vou estar colocando conteúdo no YouTube, vou colocar 21 estudos sobre o Apocalipse, né? Então eu vou chamar de Apocalipse 21, esses 21 estudos, serão 21 vídeos sobre o Apocalipse. Nós vamos fazer assim uma revolução nessa internet para ensinar teologia. E se você gostou, eu quero ver o seguinte, olha, eu estou querendo estar toda semana com vocês. Quem gostou isso? Muito bem, toda quinta-feira a gente está junto às 20h30, tá certo? E aí vocês vão me ajudar convidando pessoas, trazendo gente, certo? Para a gente estar sempre aqui ó, desenvolvendo muito assunto, muito tema, crescendo, certo? São na presença essas aulas, elas também vão fazer parte. Essas aulas também vão fazer parte da comunidade de teologia saudável, portanto, vai ficar disponível para vocês no dia, certo? E depois elas saem do ar. Mas vocês vão poder assistir gratuitamente no dia. Daqui a pouco, lá no final da aula, eu vou mostrar como é a comunidade por dentro, para vocês terem uma ideia da maravilha que é lá dentro, tá certo? Vamos lá para a aula, então. Então vamos lá, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre introdução à teologia, nós vamos aprender algumas coisas importantes sobre teologia. A gente aprendeu na imersão muita coisa legal, mas agora a gente vai ver a teologia sendo estudada de uma forma específica, né? Então vamos estudar a teologia de uma forma clara e específica, né? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui a aula. Pronto. Ok. Então, por que apareceu?
Pronto, agora sim, apareceu. Pronto. Então tá aí a introdução à teologia. Hoje vocês vão ver menos o meu rosto, por causa que Isaac não está aqui, mas de vez em quando eu vou estar passando também, né? Então só é fazer assim, assim, pronto, beleza, vamos lá. Então, vamos aprender um pouco do que dessa matéria, que é a primeira matéria de qualquer curso de teologia. Então, a gente precisa aprender primeiro o que é a etimologia da palavra teologia. Etimologicamente falando, o termo teologia vem do vocábulo grego theos, que significa Deus, e logos, que denota estudo. Da origem grega, a palavra teologia quer dizer simplesmente estudos sobre Deus, né? Claro que na imersão nós aprofundamos isso. Mas essa se você traduzir diretamente a palavra teologia, é basicamente isso, estudos sobre Deus. É você estudar sobre Deus. Sobre Deus. É você, quem pegou a primeira aula, quem precisa de teologia, sabe que a definição que eu dei lá é muito mais profunda. Mas aqui a gente vai ficar com essa. Ao longo dos séculos, alguns pensadores de teologia fizeram a diferença. Eles ajudaram a formatar de uma maneira mais clara o que é a teologia, e eles marcaram a sua época. Ao longo dos séculos, você vê que foram pessoas, homens, que revolucionaram a história desse estudo e fizeram com que a Bíblia se tornasse mais clara e evidente. Então, século I, Paulo de Tarso; século II, Policarpo de Esmirna; século III, Clemente de Alexandria; século IV, Atanásio de Alexandria; século V, Aurélio Agostinho; século IX, João Escoto Erígena; século XII, Bernardo de Claraval; século XIII, São Tomás de Aquino; século XIV, John Duns Scott; século XV, Thomas Kempis, Martinho Lutero; século XVI, João Calvino; século XVII, Jonathan Edwards; século XIX, Charles Finney; e no século XX, Clive Staple Lewis. São, assim, homens que fizeram muita diferença no contexto do estudo teológico e trouxeram para a gente muito acréscimo positivo, certo? Muito acréscimo positivo. Dentro da nossa área, você tem uma apostila onde existe um aprofundamento da teologia de cada um deles, né? Onde se fala basicamente o que foi que eles contribuíram e de que forma houve assim a possibilidade, a condição de se estabelecer e de se gerar, né, um crescimento mais positivo na questão do estudo da palavra de Deus, do estudo da Bíblia. Então lá dentro eu vou mostrar a apostila para vocês daqui a pouco, certo? Para a gente ver como isso pode enriquecer demais a nossa vida como um todo, né? Então, esses foram homens que fizeram diferença, esses foram homens que trouxeram um upgrade nas questões teológicas. E esse upgrade ele é fundamental para a gente entender a nossa fé como ela é hoje, como ela está sendo apresentada hoje, né? Então, vamos continuar aqui ao nosso estudo, para a gente aprender um pouquinho mais hoje. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Quais são as divisões da teologia? Certo? Existem diversas divisões na teologia. O estudo teológico ele trabalha com áreas bem definidas. Como qualquer nível de estudo científico, filosófico, existem teologias específicas. Então, existe a teologia exegética, que a teologia exegética ela se preocupa com a tradução dos textos. O objetivo da teologia exegética é que como nós demos até na última aula, né? A última aula de lá da comunidade ou melhor, da imersão de teologia saudável, nós falamos muito sobre exegese. Então, a teologia exegética, no sentido literal, ela busca extrair o sentido para fora do texto. Ou seja, entender efetivamente o que o texto fala. A segunda teologia, que é a teologia histórica, ela estuda a trajetória do povo de Israel e da igreja cristã. Então, a teologia histórica ela tem por propósito contar a história, tanto do povo de Israel quanto da igreja cristã. A teologia bíblica, ela sistematiza as doutrinas de acordo com suas ocorrências, nas diversas partes da Bíblia, como são apresentadas por cada escritor.
a teologia bíblica ela separa o estudo da teologia no Antigo e no Novo Testamento. A teologia sistemática encarrega-se de coordenar todos os ensinos das teologias anteriores, a exegética, a histórica e a bíblica, né? Então, a teologia sistemática, ela organiza, ela coordena, ela faz com que as outras teologias interajam entre si e a gente possa compreender a combinação delas e ter uma visão clara da palavra de Deus para que a gente possa entender com mais nitidez. Aí você tem também a teologia dogmática, essa teologia ela estuda credos de igrejas, estuda também a apologética, a polêmica e a ética. Você tem a teologia prática, que essa daí ordena a aplicação das doutrinas de modo prático. Então aqui você estuda homilética, liturgia, administração eclesiástica, educação cristã e missões, tudo estão dentro dessa teologia prática. Você tem a teologia natural, que é aquela que se refere a Deus e o seu universo e o que se encontra revelado na natureza. Então a gente aprende assim que as teologias elas têm um papel importante para definir e revelar aprendizado. Vocês podem fazer perguntas nessa aula a partir do momento em que eu liberar. Por enquanto, eu quero somente que vocês prestem atenção nas aulas. Então, o que acontece? Dentro desse aspecto, desse sentido, a gente percebe que a teologia não vai ter não, Carmen, viu? Como eu disse a você, essa aula é uma aula... Eu avisei, eu mandei o WhatsApp antes, avisando que é para vocês trazerem papel e caneta. Por quê? Porque essa é uma aula da comunidade, é uma aula para o pessoal fechado, só que estou abrindo hoje aqui para vocês para mostrar como é que funciona, tá certo? Então, PDF, tudo, a aula só vai ficar no ar, inclusive, até amanhã às 20 horas. Então, esses são os diversos ramos da teologia que nos ajudam a entender melhor a palavra de Deus. Sempre o objetivo da teologia, principalmente a teologia saudável, que é essa teologia que eu tenho buscado trabalhar, certo? Sempre vai ser estreitar o seu relacionamento com Deus. Sempre o objetivo da teologia, no meu ponto de vista, no ponto de vista que deve ser ensinado, deve trazer esse impulsionamento para você entender a Bíblia sobre os aspectos principais do que a palavra quer nos ensinar e principalmente sobre o nosso relacionamento com Deus e a relação de Deus com o universo e com a criação. Então, a teologia propriamente dita, certo? O estudo que a gente apresenta para vocês é um estudo que vai enriquecer a vida espiritual de vocês, né? Não só como enriquece também a minha, compartilhar todo esse conhecimento, como também enriquece a vida espiritual de cada um daqueles que ouvem e que participam desse estudo e desse momento em que a gente está aqui vivendo. Vamos continuar então o nosso estudo. Bom, a gente falou sobre doutrina, não é verdade? Nós falamos sobre doutrina na imersão de teologia saudável. Quem lembra disso? Da primeira aula nós falamos sobre doutrina. Aqui a gente aprofunda mais sobre doutrina, o conceito de doutrina do Antigo Testamento, doutrina do Novo Testamento, né? Então a gente vai especificando cada um deles para que a gente possa entender exatamente o significado de cada um. Então você pega, por exemplo, o conceito de doutrina. Doutrina. O que é doutrinar? Doutrinar é ensinar as verdades fundamentais da Bíblia de forma organizada. Doutrinas, elas definem as afiliações, vamos dizer assim, denominacionais, né? Grupos necessários para determinadas afiliações. Mas elas têm que ter como base a Bíblia. Se elas não tiverem como base a Bíblia, não passa de doutrinas de homens. Então, às vezes, você pega determinadas igrejas que ela tem o seu conjunto de doutrinas, mas eles são bem firmados na Bíblia. Porém, a forma da expressão desse conjunto de doutrinas é que estabelece a orientação teológica da própria igreja, né? Então, esses conceitos de doutrina, eles variaram entre o Antigo e o Novo Testamento. A palavra doutrina no Antigo Testamento, que é no hebraico, significa lagar,
que significa tomar, pegar, buscar, segurar, apanhar, receber, adquirir, comprar, fazer, casar, uma série de... Tem muita tradução para isso. Mas a doutrina em si sempre vai estar relacionada ao ensino. Então, no Antigo Testamento você vai encontrar muitos, somente por parte dos judeus, muitos livros doutrinários que eles chamam basicamente de Talmud e de Midrash, né, que são o que é chamado de Torá oral, que é a doutrina, que é o conjunto de doutrinas que eles seguem para poder entender a revelação de Deus para o tempo deles. Então, a doutrina baseada na Torá tem essa função de lei, orientação, instrução, ensino profético. Então, a doutrina no Antigo Testamento ela tem mais esse direcionamento. Já no Novo Testamento, a palavra doutrina é chamada de didaquê. É interessante que esse nome didaquê, eu vou tirar aqui, vou botar aqui a minha imagem, que é melhor, porque aqui vocês acompanham pelo fundo, né? Então, esse nome didaquê é o nome de um livro apócrifo também, né? Na verdade, se tornou pseudoepígrafo, apesar dele ser muito lido e muito aceito no Novo Testamento. Né? O livro, o Didaquê, é um livro excelente, eu já li, inclusive, ele é muito, muito sistemático, muito bom de se ler e tudo mais. Eu não sei nem porque que ele não entrou no cânon, porque eu não vejo nenhum problema, não. Talvez tenha sido alguma coisa da comunidade, ou tenha sido talvez uma cópia ou falsificação, alguma coisa assim. Mas é um livro muito bom. E Didaquê, que significa ensino, é a base da doutrina do Novo Testamento, certo? A doutrina do Novo Testamento que tinha como base o Logos, né? As características da doutrina de Cristo, que essa é uma doutrina, a doutrina que hoje a gente se baseia, né? Que nós cristãos hoje vivemos, baseamos a nossa caminhada, a nossa vida cristã na doutrina de Cristo. Então é a doutrina de Cristo que nós baseamos, na verdade, a doutrina dos apóstolos. Mas a doutrina dos apóstolos tem como base a doutrina de Cristo. E a doutrina de Cristo ela tem alguns aspectos interessantes, que ela é uma doutrina muito prática. Né? A doutrina de Cristo é uma doutrina baseada realmente no poder de Deus. Então você vê, a doutrina de Cristo trabalha com a expulsão de demônios, pois é a vinda de Deus. Ela pode ser provada como verdadeira, ela deve ser perseverada, ela deve ser obedecida de coração. Ela tem o mesmo valor de revelação, ciência, profecia, interpretação de língua. Tem alguém que me passou um áudio sobre o dom de línguas, e assim, eu respeito quem não acredita, quem acha que não é verdadeiro, mas eu não consigo entender algo como tão biblicamente claro como está ali, como sendo questionável, certo? E olha que eu sou pastor batista, certo? Então, ela deve ser obedecida de coração, ela tem que cuidar dela para a nossa salvação, indica o modo de vida na fé, convence os contradicentes, e a doutrina de Cristo é a doutrina mais pura que existe. Mas, além dessas doutrinas, existem também as falsas doutrinas. Deixa eu ver se está no slide ainda. Não, está aqui, vamos ver aqui. Então, existem também as falsas doutrinas, que são doutrinas que eram praticadas na época de Jesus, certo? Mas era tida como falsas doutrinas, que era a doutrina dos fariseus, dos separados. A palavra fariseu significa separados. Então, a doutrina dos fariseus, que eram doutrinas fundamentadas na hipocrisia, no reconhecimento e mérito da observação externa de ritos e formas de piedade. Essa doutrina ela ainda existe em muitos lugares, às vezes até dentro da igreja, aonde parece que você conquista a sua salvação. Isso é até um assunto que um dia nós vamos discutir, é sobre perder salvação. Então, se perde salvação, se é possível se perder a salvação, isso é uma pergunta importante. Isso é uma pergunta importante. E é algo que a gente precisa parar para refletir.
Porque se existe a possibilidade de se perder a salvação, significa que existe um mérito nosso na salvação. Porque você ou conquista ou você perde. Se você não conquistou, se você não tem capacidade de manter a sua salvação, então você perde a salvação. Mas se a capacidade de salvar não é sua, será que você perde? Será que essa resposta é possível? Então a gente conecta com o farisaísmo a partir daí. Porque os fariseus eles tinham uma doutrina fundamentada, baseada na ideia de que a salvação era um resultado da sua conquista, do que ele fazia. Por isso que Paulo bate tanto em alguns textos de Romanos, de 1 Coríntios, onde ele fala sobre isso, e onde ele fala também em Efésios, que a salvação é dom de Deus e é pela fé. Né? Então, são coisas assim que nós, dentro da igreja, precisamos saudabilizar isso, ou seja, transformar em uma coisa saudável esse ensino que é tão importante, que é o ensino da salvação. E a teologia abre o entendimento para isso. Né? Abre o entendimento para isso. Então, alguns textos também sugerem que é possível se perder a salvação. Mas a gente precisa saber, compreender o contexto. Simone acredita que não se perde, né? Então é preciso compreender o contexto para que a gente possa definir com clareza essa possibilidade. Então, isso é algo para refletir. Então, um dos objetivos principais que nós desenvolvemos a teologia é justamente na busca dessa reflexão para que a Bíblia possa ser compreendida de uma forma clara e nós possamos ter uma relação espiritual com o nosso Senhor de uma forma bem definida, né? Sem erros. A segunda doutrina, falsa doutrina, que a gente vê, principalmente nos tempos de Jesus, é a doutrina dos saduceus, que significa, saduceus significa justos. Era também aqui a gente pode chamar de partido religioso, que negava a lei oral, que a lei oral fosse a revelação dos deuses israelitas. Eu já falei sobre isso, sobre a lei oral e sobre a lei escrita. Né? Então existe a lei oral, que é a Torá oral, que é Talmud e Midrash, e a lei escrita, que é somente a Bíblia, o Tanar, que são aquelas 5 sessões, as 4 sessões que nós já aprendemos. Né? O livro, a lei, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Né? Para os saduceus, a base, o fundamento da lei oral não existia. Por isso eles não acreditavam em ressurreição de mortos, eles não acreditavam em nada disso. A visão deles sobre isso era extremamente reduzida. Né? Eles não tinham essa crença. Então eles não acreditavam na ressurreição do corpo, imortalidade da alma, na existência de espíritos, de anjos, e eles só afirmavam o livre-arbítrio. Era a única coisa que eles consideravam como biblicamente sustentável. Né? Então as questões sobrenaturais dos saduceus, eles eram completamente desligados disso. Eles eram completamente desligados disso. Né? Então, o que acontece? Essas são doutrinas, as doutrinas que são falsas e as doutrinas que são que a gente não deve absorver na nossa capacidade de ensino, de estudo. Agora, dando um salto de entendimento, nós vamos falar sobre algo importante, que é algo sobre o próprio Deus. Né? Então, nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Né? Os atributos de Deus. Né? Então, definições e atributos de Deus. Então, existem diversas definições de Deus por aí. Certo? Definição filosófica de Platão. Né? Eu vou trazer cada uma delas aqui para que a gente possa entender essas definições de uma maneira bem clara.
né? São essas definições. Por exemplo, a definição filosófica de Platão é que Deus é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Então a gente vê isso na Bíblia. Certo? Ele é a mente e a razão suprema, causa eficiente de todas as coisas, eterno, imutável, onisciente, onipotente, tudo permeia, tudo controla, é justo, santo, sábio, bom, absolutamente perfeito, começo de toda a verdade, a fonte de toda a lei e justiça, a origem de toda a ordem e beleza, especialmente a causa de todo o bem. Então, quando Platão falava sobre Deus, ele falava dessa forma. A definição cristã do breve catecismo é que Deus é o Espírito infinito, eterno, imutável, em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Então, se alguém te perguntar hoje, me fale aí quem é Deus, como é que você falaria? Aqui tem algumas definições importantes que para você aprender no sentido palavrório, né, do Logos, mas ela é mais importante que você aprenda no sentido real. Então, para você ter a definição combinada, que é que Deus é um espírito perfeito e que todas as coisas têm sua origem, sustentação e fim. As definições bíblicas, que Deus é espírito, Deus é luz, são expressões da natureza essencial de Deus. Por exemplo, Deus é espírito, está em João 4:24. Deus é luz, está em 1 João 1:5. As expressões da natureza essencial de Deus, do que tange a expressão que Deus é amor, 1 João 4:7. É a expressão de sua personalidade, 1 Timóteo 6:16. Se você estuda mais a fundo isso, e eu gosto mais de estudar a fundo isso, nós vamos encontrar algo mais poderoso ainda sobre a definição de Deus. Porque a gente dizer que ele é espírito, a gente está reduzindo. A gente dizer que ele é amor, a gente está reduzindo. Se a gente disser que ele é luz, a gente está reduzindo. Por que está reduzindo Deus? Porque quando você diz que Deus é luz, você está comparando a criação com o Criador. Está entendendo isso? Vocês entenderam isso que eu estou dizendo? Eu quero depois que vocês me falem se vocês entenderam isso. Franciel, seja bem-vindo. Quando você diz assim, Deus é amor, beleza, isso está escrito lá na Bíblia. 1 João 4:8 está escrito isso. Beleza, tudo bem. Mas Deus é amor, Deus criou o amor. Se ele criou o amor, então ele é do tamanho do amor ou ele é maior do que o amor? Ele é maior que o amor. A Bíblia fala sobre o amor lá em Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, perdão, em Cântico dos Cânticos, que o amor é mais forte do que a morte. O amor é mais forte do que a morte. Mas, tanto a morte quanto o amor não foram Deus que criou? Então eles são mais, Deus é mais forte, maior do que isso. Então Deus é bem maior do que isso. Deus é maior do que o amor. Deus é maior do que o Espírito. Por quê? Porque ele criou essas coisas. Todas essas coisas são criações de Deus. Então Deus é maior do que a luz, porque ele criou a luz. Ele criou a luz. A criação é maior, perfeitamente, Marcília. Então a gente tem que ter esse entendimento. Tu não pode estar limitando Deus à nossa caixinha. A nossa caixinha. Apesar de que na Bíblia está escrito, mas a forma como a Bíblia escreve é para que a gente compreenda. Por exemplo, por que Jesus fala que Deus é espírito? Quando Deus é espírito, certo? É porque aquela foi a forma que ele quis expressar para a mulher samaritana, certo? De que Deus deve ser adorado em um nível fora do carnal. Segundo, o espírito ele não tem um corpo. E mesmo nós vamos aprender isso aqui, de que Deus, mão, isso aqui, tudo são formas de expressão de Deus. Apesar da gente falar sobre mão de Deus, sobre cabeça de Deus, sobre mente de Deus, sobre coração de Deus, nós precisamos lembrar que Deus é muito além de tudo isso. Muito além de tudo isso. Certo? Então, teologicamente falando, não dá para a gente fazer esse comparativo, esse comparativo de forma alguma. Então Deus é muito maior do que tudo isso. É muito maior do que todas essas coisas. A verdade é que Deus está acima de qualquer desses conceitos, porque todos eles refletem a criação executada por Ele. Então esses são princípios que a gente aprende dentro da palavra, onde a gente se limita. Por quê? A limitação que Deus estabeleceu para nós é ali na palavra. Porém, a consciência que nós temos que ter do tamanho de Deus
ou da criação, ou da sua expansão, do seu nível de atuação é muito maior do que ele ser comparado com a criação, certo? São formas de trazer limitações para a nossa mente. A substância de Deus, a essência e a natureza de Deus, é outra coisa que polêmica também, certo? Que teologicamente a gente vai tentar explicar, mas a gente não vai conseguir. Por que não vai conseguir? Pelo tamanho e a grandeza de Deus. Pelo tamanho e a grandeza de Deus. Então, o que que acontece? Nós analisamos tudo por aquilo que a gente vê, pelo que a gente pode sentir. Então, dentro do que a teologia pode caracterizar como substância de Deus, certo? É matéria e espírito, certo? Deus é uma substância simples, a substância de Deus é puro espírito sem mistura com a matéria, João 4:24. Na verdade, é muito além disso. Você pense, eu vou trazer aqui uma reflexão para vocês, muito complexa, essa reflexão que eu vou trazer, bem complexa ela, certo? E ela tem cunho científico, né? Científico, falando, né? Eu vou misturar um pouco aqui com a ciência. Vou trazer um pouco de ciência aqui para tentar explicar, para a gente entender aqui a questão da substância de Deus. Pense aí que, cientificamente falando, certo? O tempo da criação bíblica não é compatível com o que a ciência fala, correto? Acredito que todo mundo já sabe disso, certo? Mas biblicamente a gente tem como refutar isso, certo? Como é que você refuta isso? Quando você pega no hebraico o primeiro versículo, você vai perceber que existia algo antes da criação, certo? Então existia algo antes da criação. E esse algo era o próprio Deus. Muito boa ter essa oportunidade de aprender mais de Deus. Muito bem, Mário. Que bom. Então veja só, você pega o hebraico, vamos lá pegar o hebraico, eu vou pegar aqui um texto do Gênesis, em hebraico, e isso é uma das grandes vantagens da comunidade, é porque eu vou buscar muita coisa no idioma original, certo? Para que a gente possa entender, coisa que você não vai aprender nem em alguns seminários, nem na maioria dos seminários, você não vai aprender isso, certo? Deixa eu pegar aqui. Então vou pegar aqui o Bereshit, que é o Gênesis, certo? O nome Gênesis em hebraico é Bereshit, no princípio. Então você vai pegar o Bereshit, no princípio, certo? Deixa eu pegar aqui outra coisa. Deixa eu pegar aqui outra coisa que é super legal também, isso aqui. Certo? E a gente vai ter agora. Deixa eu só abrir aqui. Vai levar alguns segundinhos, porque eu vou pegar no original, aí eu tenho que pegar certinho. Né? Vamos lá aqui, o primeiro versículo. Então você pega aqui, ó, primeiro versículo. Ele fala que no princípio Deus criou o céu e a terra, né? Então ele criou o céu e a terra. Então a palavra que está lá, certo, é Bereshit bara Elohim et Shamaim. Então Bereshit bara Elohim et ha Shamaim et Haaretz. Então aqui é como é a palavra no hebraico. No princípio, né? Por causa do princípio, 2, Reshit, princípio, criou, do nada, criar Deus. Então criou do nada, no princípio, por causa e 2. Olha só, nessa palavra aqui, no princípio, certo? Então, aqui nesse princípio é que está o segredo de tudo, nesse versículo. Porque aqui vai dar lugar a uma interpretação mais profunda da palavra, uma interpretação mais
uma interpretação mais ampla sobre esse princípio. Então você consegue encaixar aqui bilhões de anos, certo? Você consegue encaixar bilhões de anos. Aí eu vou para um outro texto, que vai estar também no livro de Bereshit e de Gênesis, só que esse texto ele está no capítulo 2. Deixa eu abrir aqui o capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Ele vai estar no capítulo 2. Olha só, preste atenção que isso é importante. Gente. Olha só, versículo 2. E havendo Deus acabado o sétimo dia, a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. É interessante aqui, ele falou que ele tinha acabado no sétimo dia. Não vou entrar em discussão aqui, porque pode ser ter pessoas que têm essas questões, mas aqui a Bíblia está dizendo que Deus trabalhou no sétimo dia. Né? Então, ó, e havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, né? Então aqui diz, ó, descansou de sua obra, ó, de toda a sua obra que tinha feito. Certo? E abençoou o dia sétimo, santificou, porque nele descansou toda a sua obra que Deus criara e fizera. Bom, essa palavra que tinha feito, aqui, ó, na verdade, tem um probleminha na tradução dela. Ela no hebraico, propriamente dito, certo? Na verdade, diz assim aqui, ele continua a fazer. O que essa palavra diz verdadeiramente é que Deus não parou a obra aí. Não parou a obra aí. Agora vamos lá, para entender aonde eu quero chegar, com a questão da ciência. A ciência diz que o universo está em expansão, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Quem já ouviu falar nisso? Que o universo está em expansão. O universo está crescendo, ainda está se expandindo, certo? Se você pegar qualquer Discovery Channel ou assistir sei lá, alguma passagem sobre isso, você vai encontrar que existe essa teoria aí de que o universo está em expansão, certo? Se o universo está em expansão, significa que Deus ainda está trabalhando. E quando é que a gente ouve, inclusive no livro de Isaías, falar sobre isso, de que Deus ainda está trabalhando, de que Deus ainda está operando, de que Deus ainda está agindo. Então ele não parou a criação lá. Se ele não parou a criação lá, então o universo está se expandindo. Só que, para algo se expandir, significa que tem algo atrás dessa expansão. É aí que você começa a compreender quem é Deus. Que ele é muito maior do que tudo isso. Ou seja, ele não cabe nesse universo, você sabe por quê? Porque esse universo é a criação dele. Beleza? Então, só falar sobre a essência da natureza de Deus, a matéria de Deus, a gente pode utilizar aqui, Deus é uma substância simples, Deus é puro, é espírito, mas ele é muito mais amplo, muito maior do que tudo. Não há absolutamente nada que Deus faça ou possa fazer que não seja, que ele não consiga, que ele não alcance a grandiosidade dele. Né? Mas sabemos que ele, o espírito seria uma analogia para algo que não pode ser tocado e algo que não tem forma. Certo? Então essa aí foi a palavra mais próxima aí que o próprio Jesus deixou para a gente. Ainda sobre a essência da natureza de Deus, falando sobre os seus atributos, se a substância é espírito, seus atributos são qualidades e propriedades dessa substância. Então, os atributos de Deus é a manifestação do ser Deus, né? Do ser de Deus. Então, Deus tem atributos morais, tem atributos naturais. Deus tem diversos atributos. A gente vai falar um pouco primeiro sobre esses atributos agora. Certo? Que são importantes para a gente entender quem é Deus. Deus não é quem a gente pensa que ele é. Deus é quem ele é. E aquela palavra que ele deu a Moisés, de eu sou o que sou, na verdade a tradução correta é eu serei o que serei. Ou seja, Deus ele está sempre à frente daquilo que a gente pensa. Deus está sempre à frente daquilo que o homem pensa. Deus está sempre diante
adiante do que o homem pode imaginar. Então não é possível caracterizar Deus, certo, da forma como a gente quer caracterizar. Então, por exemplo, os atributos naturais e morais são também chamados de intransitivos, transmissivos, incomunicáveis, comunicáveis, absolutos, relativos, negativos, positivos, imanentes ou emanentes. Isso tem na apostila, certo? Dentre os atributos naturais de Deus, você tem as coisas que são naturais ao homem, que é a vida. Ele vê, ouve, sente, age, portanto é um ser vivo. Claro que dentro da nossa limitação está falando isso. Quando a Bíblia fala do ovo, do olho, do ouvido, da mão de Deus, fala metaforicamente. E isso se dá o nome de antropomorfismo. Deus é vida e o princípio da vida. Uma outra característica que a gente pode falar sobre Deus é a sua espiritualidade. Deus é sendo espírito, é incorpóreo, invisível, sua substância material, sem partes ou paixões físicas, e, portanto, é livre das limitações temporais. Isso é importantíssimo a gente aprender. Ou seja, Deus ele não se limita ao tempo. Ele não se limita ao tempo. Certo? Então é por isso que ele pode verificar o futuro, o passado, é por isso que existe o chamado Kairos, que é essa identificação do tempo divino. Certo? Então é essa clarificação de quem é Deus. Bíblia no original, Simone, a minha sugestão é NVI ou NVT, eu já falei isso nas aulas anteriores. Né? Então vamos lá. Dentre outras características ou atributos de Deus, a sua personalidade. Né? O que é a personalidade propriamente dita? É a autoconsciência e a autodeterminação. Né? Você tem essa consciência de si mesmo. Outro atributo, e como é que essas personalidades se manifestam? Através da sua vontade. Deixa eu passar o slide, que isso está no slide, e eu estou deixando o slide parado. Né? Deixa eu passar aqui o slide. Então, aqui, ó, os naturais e morais, né? Então está aqui, ó, vida, espiritualidade, personalidade, que é a vontade, razão, intelecto, emoção, sensibilidade, triunidade, desculpe, gente. Triunidade, isso aqui é fundamental, nós aprendemos isso. Foi uma aula do aquecimento, quem lembra do trinitarianismo, né? Trindade de sua personalidade. Essa triunidade, eu vou dar uma explicação mais profunda sobre isso, é a unidade do ser. Ele é um ser divino e apenas uma essência indivisível. Deus é em sua natureza constitucional. A palavra hebraica no sentido absoluto é Yehid, e tem uma unidade numérica simples. Essa palavra não é empregada para expressar a unidade de divindade. A única divindade ensinada nas palavras, a única unidade da divindade ensinada nas palavras de Deus é eu e o Pai somos um. Jesus está falando da unidade da essência e não da unidade de propósito. Essência, não propósito. É uma coisa que confunde bastante as pessoas sobre a triunidade, é exatamente isso. É necessário que haja uma compreensão, amados, de que, apesar de ser três e ao mesmo tempo um, certo? Deus é na essência um, mas no propósito três. Cada uma das três pessoas da Trindade tem um propósito definido, claro e bem presente, né? Então é isso aí. Então, basicamente, essa é uma importante informação sobre a unidade de Deus. Continuando. A trindade de personalidade, ou seja, são três pessoas. A autoexistência. Autoexistência é o aspecto de não ter sido criado. Ele autoexiste em si mesmo. A infinidade ou perfeição, a eternidade, a infinidade ou perfeição. Aí vem esses atributos que a gente mais fala. Eternidade, imensidão, onipresença, onisciência e assim por diante. Né? A imutabilidade, Deus não muda, é importantíssimo. A onisciência, a onipresença, a onipotência e a soberania. Isso são os atributos naturais. Os atributos morais, que aí são refletidas nos aspectos do ser do Senhor com relação aos seus aspectos de representação moral, né? A sua representação moral. Então a gente pega de Deus, você vai ter tudo isso muito claro, muito bem definido, desses atributos morais, que é a santidade, a perfeição de Deus,
A santidade negativa, isso aqui é um termo bem difícil de entender, mas é o seguinte, significa que Deus é inteiramente separado de tudo quanto é mal e de tudo quanto o aborrece. Certo? Santidade negativa é ódio ao mal, mais ou menos isso. Né? Além de possuir dois aspectos, a santidade de Deus também possui duas maneiras diferentes de se manifestar. Um outro aspecto moral de Deus, retidão. Outro aspecto moral, justiça. Outro aspecto fundamental e moral em Deus, a ira. Deus tem ira, irmãos. Ira contra o pecado, tudo isso, não contra o pecador. Mas também ele tem bondade, ele também tem benevolência, ele também tem beneficência, ele também tem complacência, ele também tem longanimidade, ele também tem paciência, ele também tem misericórdia, ele também tem graça, ele também tem amor, ele também tem verdade, também é veraz em tudo, fidelidade. Então são muitas as características que se referem, quando se referem ao próprio Deus. Então são muitas as características que revelam a natureza moral de Deus, os atributos morais de Deus. Agora a gente vai entrar num assunto que eu acho super legal, certo? Que são os nomes de Deus. Na verdade, assim, eu trouxe aqui um estudo mais raso. Lá na comunidade eu vou dar um estudo mais profundo disso. E eu tenho um livro também que eu falo sobre isso, sobre as curiosidades da Bíblia. Eu vou ver se eu acho esse livro aqui, eu vou mostrar algumas páginas dele aqui. Onde é que ele está, meu Deus? Tem que achar aqui no meu computador, tanta coisa que tem nesse computador, amados. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cabeça com tudo. Curiosidades. Não tá aqui não. Ai, meu Deus, voltando ao primeiro amor. Tá aqui, achei. Pronto. Achei bonitinho aqui, ó. Aqui nesse livro, 70 nomes bíblicos de Deus e seus significados. Então eu trago aqui, só para você ver alguns. Adonai, Eloi de Israel, El Elion, Elohim, El Olam, El Roi, El Shaddai, Emmanuel, Jeová, Jeová Jireh, Jeová Mekadesh, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Roi, Jeová Sabaoth, Jeová Shalom, Jeová Shammai, Jeová Tsekenu, Yah, né? YHWH, que é o eu sou. Isso aqui do Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento você vai encontrar Shekinah, Hashem, né? Jeová Meleque, Atkiomi, Jeová Molá, Jeová Naquer, Kyrios, Elcano, El Hakadosh, Adonai Mekadishek, El Dea, El Shu, Jeová Boré, Jeová Kedei, Jeová Meginá, Jeová Selá, Jeová Maxigé, Jeová Clail, Jeová Imishlam. Eita, isso aqui deu nó na língua. Ishmilkiyama, Jeová Kiakak. Então, e cada um desses nomes aqui eu dou um significado. E aonde você vai encontrar, né? Então vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui algum aqui para eu ler para vocês aqui. Jeová Roi, significado: Senhor é meu pastor. Senhor protege, fornece, dirige, orienta e cuida do seu povo. Deus cuida de nós eternamente como pastor poderoso e paciente. Referências bíblicas: Salmo 23, 1 e 3, Isaías 53, 6, João 10, 14, 18, Hebreus 13, 20, Apocalipse 7, 7. Você sabe qual é a riqueza disso aqui, gente? Jeová Sabaoth, significado, Senhor dos Exércitos, aplicação, o Senhor dos Exércitos Celestiais sempre cumprirá seus propósitos, mesmo quando nos falam as hostes do seu povo terreno. 1 Samuel 1:3, 1 Samuel 17:45, Salmos 46:7, Malaquias 1:10 a 14, Romanos 9:29. A riqueza de um material desse, saiu um bocado de gente, então não estou gostando não, né? Tava 35 pessoas, caiu para 28, glória a Deus. Então a riqueza de um material desse, quantas vezes você ouve um grande pregador, um Marco Feliciano, um servo desse de Deus aí pregando, né? E eles começam a falar sobre tudo isso, a gente fica assim impactado. Não é do nada, é estudo. Estudo. E você tem um material desse, esse livro eu dou de graça. Eu não cobro ele não, ele não é cobrado não. É um e-book que é gratuito. Eu vou até colocar aqui a página para vocês baixarem ele, se vocês quiserem. Deixa eu colocar aqui como vocês acessarem esse livro. Ai, meu Deus.
Só um minutinho. Não vai poder, não. No final eu coloco, certo? Quando tiver terminado aqui, eu coloco. Porque agora não está podendo, não, porque tem ali uma. Então, qual é a riqueza que isso pode trazer para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida, para cada um de nós? Esse conhecimento. Então, a teologia permite você ter esse acesso, esse conhecimento mais profundo sobre Deus. Né? Essa ideia mais real. Se você quer, Sônia, eu vou dar daqui a pouco, vou indicar daqui a pouco. Tá certo? Esse processo mais realístico sobre o Senhor, sobre a sua natureza. Então, como é bom você adorar um Deus que você conhece, né? Que você conhece. Por que que Moisés ele conseguia? Eu estou fazendo estudo de uma outra comunidade que eu dirijo, chamada Bíblia Sem Mistérios, que essa comunidade ela é separada da comunidade de teologia saudável, mas quem tem a comunidade de teologia saudável e quem tem a teologia saudável também tem a Bíblia Sem Mistérios. O verdadeiro nome de Deus, o verdadeiro nome de Deus, meu amado, ele só deu um nome para que foi YHWH, que não é pronunciável, não é Jeová, não é Javé, não é nada disso que ficam inventando por aí, tá certo? Tudo isso daí são formas de se traduzir. Então, o nome de Deus é Yod, Rei, Vav, Rei. Pronto. É isso aí. No hebraico. Yod, Rei, Vav, Rei. Essas 4 letras que traduziram para o português é YHWH. Aí eles colocaram o O no meio, colocaram o E no fundo, botaram o A ali e disseram que o nome é Jeová. Não existe isso. Tá bom? O hebraico não tem vogais. Não tem vogais. Que bom, Sebastião, que você está focado aí. Tá entendendo, meu irmão? Então, queridos, pessoal, eu queria que vocês tirassem uma foto aí do estudo e mandassem lá para o meu Instagram. Tá bom? Vocês botar lá pro meu Instagram, colocar no seu story, me marcar, @pastor_eclésio. Vai ter, Carmen? É. Você pode participar das aulas de quinta-feira aqui, que vai ser coisa muito boa também, Carmen. Sempre vai ser ensino de muita qualidade. Tá bom, pessoal? Então, conhecer todos como Deus é chamado na Bíblia, certo? É importante, porque isso vai trazer para você uma profundidade e um conhecimento dos próprios atributos de Deus e uma capacidade de entender melhor o seu Deus. Então, como eu disse, eu estava falando, hoje eu gravei uma aula sobre da Bíblia Sem Mistérios, no qual Deus chega para Moisés e diz assim para Moisés: olha, Moisés, eu não vou com vocês não. Esse povo aí é de dura serviço, é um povo que fica aí adorando outros deuses, fazendo isso, fazendo aquilo. Aí Moisés chega para ele e diz assim: Senhor, é, Senhor, ele diz assim: Senhor, tu prometeste a Abraão, Isaque e Jacó que levaria a descendência dele à terra prometida. O que é que eu vou dizer agora lá para eles? Sabe o que é isso, irmãos? É intimidade e conhecimento. Então, quando a gente conhece a palavra, certo? A gente pode assim conversar com Deus nesse nível, né? Então, assim, conhecendo esses atributos, essa natureza maravilhosa do nosso Deus, amados, eu creio que a gente possa verdadeiramente, de fato, ter uma grande riqueza, né, desenvolvida no Senhor. Vamos ver aqui, acho que está concluindo, a gente está concluindo o estudo de hoje, certo? Eu já falei sobre tudo isso, né? Então, já falei sobre tudo isso, são os nomes de Deus. Eu vou pegar aqui agora, deixa só, me dar só um minutinho aqui, que eu vou pegar aqui agora o link para você baixar o livro. Quem quiser o livro, você baixar esse livro gratuitamente. Você vai ter acesso a ele. Opa. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Dá só um minutinho aí. Bom, a gente já chega aqui, eu já
E você já vai ter acesso aqui a um material maravilhoso, realmente diferenciado. Gente, enquanto eu estou pegando aqui o livro, eu quero lembrar vocês o seguinte. Vamos lá. Sexta-feira, a gente encerra as inscrições para a comunidade, certo? Então, se você pegou, se você se inscreveu, se inscreveu. Se não se inscreveu, já era. Eu não vou poder fazer nada por você até eu abrir uma próxima turma, tá certo? Então, essa turma eu não tenho previsão de abrir. Por quê? Porque eu preciso me dedicar a essa turma que está entrando agora. Então, a sugestão, certo? Hoje você pode entrar na comunidade de Teologia Saudável pagando R$ 48,42 por mês durante 12 meses, certo? Durante 12 meses. Então você vai fazer a sua inscrição, pode gerar um boleto, esse boleto vai ter 3 dias de prazo, certo? Com esse boleto você vai ter 30 dias de acesso. Se você quiser continuar, você continua. Você vai ver que vai valer a pena. Eu vou mostrar agora aqui a comunidade por dentro, certo? Depois eu vejo o livro, eu não estou achando. Eu prometo a vocês que eu mando no WhatsApp, tá certo? Eu não estou achando aqui o livro agora, mas eu vou mostrar aqui a comunidade por dentro, certo? Porque são muitos... É muita coisa que eu tenho aqui nesse computador. E aí, para achar tudo isso é bem difícil. Vamos lá. Só mais uma. Aqui. Eita. Eu não achei, não. Depois eu acho aqui para vocês. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a comunidade, pra vocês verem. Não vai embora ninguém não, viu? Não vai embora ninguém não, que tem uma coisa boa aí no final que eu vou passar para vocês. Não vai embora não. Tô avisando para não ir embora. Não vão embora. Tem um negócio bom aí que eu vou passar para vocês ainda. Tá certo? Então pode voltar todo mundo aí que tem coisa boa ainda para passar aqui hoje à noite ainda. Pater significa pai, é como Jesus se referia a Sebastião. Pronto. Aqui já abri, agora vou abrir aqui a parte do aluno. Então vamos lá. Vou abrir aqui, vou botar aqui, vou capturar a tela aqui para vocês. Pronto. Deixa eu capturar a tela gigantesca aqui. Pronto. Vamos lá. Isso aqui, ó, é a comunidade por dentro, gente. Ó. Então veja aqui, ó. Você tem aqui, ó, o cronograma de liberação das aulas, né? E você tem aqui a introdução, aula inaugural. Eu vou dizer a você, só essa aula inaugural aqui, ela já vale o primeiro mês. Só essa aula inaugural, certo? Uma aula de 30 minutos que é muito profunda. Aí depois você tem aqui uma parte de desenvolvimento ministerial que ainda não está pronta. Mas só aqui, ó, desenvolvimento ministerial. Você tem aqui, ó, esboços e ministrações prontas. Tem 104 sermões prontos aqui. Só é você clicar aqui e baixar. Sermões para você pregar, para você usar como estudo, para você fazer da forma como você achar melhor, certo? Aqui você já tem também vários estudos, certo? Tem 10 estudos já preparados aqui, diversos, certo? E tem mais 3 aulas que eu vou dar ainda. Atribuições ministeriais, descubra seu talento e 12 talentos, que vai ser dado ainda. Você tem também o desenvolvimento espiritual. Aí você tem aqui já 5 aulas já aqui, ó. Meditação, jejum, sacerdócio universal, almas espirituais. Tem o e-book Disciplinas para a Vida Espiritual, certo? E o e-book Voltando ao Primeiro Amor, certo? Aliás, isso aqui não é e-book, isso aqui é uma aula, Voltando ao Primeiro Amor, restabelecendo as bases. Olha, tem aqui o curso teológico completo. Então, essa aula de hoje vai estar aqui, ó. Tá vendo? Ela é essa aqui, ó. Ela vai entrar aqui. Essas aulas aqui, ó. Tem aqui uma apostila. Vou te mostrar aqui a apostila. Deixa eu
Deixa eu ver aqui, deixa eu te mostrar aqui a apostila. Deixa eu capturar outra tela aqui para te mostrar a apostila. A mostrar para vocês aqui a apostila, certo? Que tá aqui. Cadê, meu Deus? Sem título, introdução. Aqui. Pronto, ó aqui, ó, a apostila, tá vendo? Então tá aí a apostila, ó. Ó a apostila aí, tá vendo? Deixa eu correr ela um pouquinho aí, pra você ter uma ideia. Tudo aqui, ó. Aqui, ó, uma apostila de 87 páginas. Só essa apostila aqui, certo? Já vale o primeiro mês. Mas ainda não é nada, viu, gente? Ainda não é nada. Certo? Aqui tem a apostila. Aí aqui embaixo, depois das aulas de teologia, eu tenho aqui, ó, uma biblioteca virtual, onde eu tenho comentários bíblicos, teologias e manuais, tá vendo? Ó? Teologia de Schaeffer, de Franco Ferreira, de Geisler, certo? E mais teologias ainda, tá vendo? Agora aqui, quando você chega cá embaixo, aí você tem aqui um ouro. Que ouro é esse? É a Bíblia Sem Mistérios, onde você tem aqui, ó, por exemplo, aqui está o livro de Gênesis todo. Ó, vou abrir aqui uma aula dessas aqui, ó. Vou abrir aqui a criação. Pronto, ó. Vou abrir aqui. Tá vendo? Deixa eu botar o som aqui para vocês ouvirem o som. Deixa eu mudar a tela aqui, pera aí. A paz do Senhor, nós vamos começar agora a aula número 2 do nosso curso A Bíblia Sem Mistérios, onde nós vamos começar pelo livro de Gênesis. Né? Nós vamos ter uma aula do livro de Gênesis e uma aula do livro de Mateus. Essa aula 2 é do livro de Gênesis. Tá A vendo? próxima aula, você já pode entrar lá no seu, na sua área de membros, né, no seu ambiente virtual de estudo, você já pode encontrar também Mateus capítulo 1 tá um e pouquinho capítulo gripado. 2. Mas nós vamos começar Travou com realmente. Gênesis, capítulo 1 e capítulo. Pronto, pessoal, já estou voltando aqui, muita gente foi embora, mas não tem problema não. A aula nós terminamos, já consegui, voltou, exatamente. Então eu passei o que eu tinha, a questão da parte de lá dentro da comunidade, para que vocês tenham uma ideia, né, de como é que... eu acho também que a memória ficou pesada demais, acho que foi um problema de memória aqui. Não foi nem a internet está boa. Então, é o seguinte, eu estou preparando para vocês, não acabou ainda não, tá quase no finalzinho, certo? Você quer o link para o livro, né, Sebastião? Tudo bem, a gente vai fazer aqui daqui a pouco, me dá só um minutinho, certo? Então, o que que acontece? Eu estou preparando, certo, um link para quê esse link? O objetivo do link é indicação, certo? Então vocês deve ter muitos conhecidos, muitos amigos, né, muitos amigos que são crentes, que vocês têm interesse, que vocês querem que venham aprender também. E eu vou dar esse link para vocês, certo? Esse link vocês vão poder distribuir e esse link vai marcar vocês, certo? Então vocês vão ficar marcados aqui comigo. E cada número, já achei aqui o link, graças a Deus. Cada número de pessoas que vocês conseguirem, certo? Digamos, um número X, vocês vão ganhar um presente meu, tá certo? Então os livros, o pessoal que recebeu os livros, eu já mandei os livros para eles, né? Deve estar chegando, em breve vai estar chegando. Então a gente vai ter sempre um presente aqui que a gente vai enviar, certo? Então o que é que vocês precisam fazer somente? Passar esse link que eu vou passar, que vai identificar vocês. E esses links, eles vão
valer prêmios. Para quê? Para a gente atrair pessoas, para estar crescendo sempre essa nossa comunidade, certo? Quem é que gostou da ideia aí? Quem é que gostou da ideia? Me fala aí quem foi que gostou da ideia. Bota aí, dá uma salvinha de palmas aí. Aqui é o link para você baixar o livro. Ninguém gostou não, foi? Pronto, então tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto. Esse link aí que eu dei agora. Muito bem, Marcília gostou, gostei, Sebastião, beleza. Pronto, esse link que eu botei aí agora, gente, certo? É o link para vocês baixarem o livro, Curiosidades. Muito bem, gostaram, né? Que bênção. Maravilha. Isso aí a gente vai ajudando um ao outro, eu me ajudo e você se ajuda. Amanhã, vocês querem aula amanhã? Coloque o número 1 aí, quem quer aula amanhã. Quem quer aula amanhã, bota o número 1 aí. Ninguém quer não? Então beleza, então vou fazer do mesmo jeito. Amanhã tem outra aula, que é a aula semanal. Entenderam? Então toda semana tem aula. Toda semana tem aula. O pessoal gostou, né? Ah, que bênção, viu? Simone Cunha. Maravilha, é isso aí. Todo mundo quer aula amanhã, né? Nerimar é aluno da nossa comunidade. Já tá lá na comunidade. Amanhã tá liberando aí. Tem um bocado de gente aí que tá para fazer aí também. Pessoal, aproveita a oportunidade. Até sexta-feira aí vocês podem fazer, viu? Tá bom? Então, gente linda, maravilhosa, que eu amo demais estar com vocês, certo? Foi bom a gente estar aqui junto, tá bom? Tá certo? Então, você gosta de mim? Tá bom, Vacília, eu também gosto de vocês demais. Então, amanhã à noite, tá certo? 8h30, certo? Deus seja louvado. Foi 10, né, Sônia? Que bênção. Amanhã vai ser boa também, viu? Se preparem que amanhã vai ser maravilhosa, certo? Então, amanhã a gente vai estar fazendo essa aula. Pessoal da comunidade, vai ter a continuação. Ó, quem está na comunidade, essa aqui só foi a introdução dessa disciplina, viu, gente? A introdução dessa disciplina, certo? Então, essa aula vai estar amanhã lá. Eu vou cortar algumas coisas, eu vou editar para tirar os bate-papos e ter somente a parte da aula mesmo. Amanhã, 20 horas, essa aula está saindo do ar. 20h30 eu vou estar entrando, tá certo? Vou estar entrando online amanhã. Eu espero você. Eu espero você amanhã esse horário. Aproveite bastante a oportunidade e que Deus abençoe. Um beijo no coração de todos e até amanhã. Amanhã vai ser quente, viu? Se prepare.